Irmãos, como vocês viram, eu estava com a camiseta preta, hoje é um outro dia, e eu vou continuar o nosso estudo. É pesado, é punk demais, o trem é ferrenho. Trem não vou representar o gauchismo aqui, mas é barbaridade, o negócio é bagual. É bagual, ok, galera? Vamos lá. A gente está no capítulo 28 de Isaías, tá? No verso 16, que eu vou fazer a continuação. Em cima estava falando sobre o povo que ia se esconder debaixo da mentira e até a mentira como a sua defesa, a sua proteção, que estava se referindo ao sistema do anticristo. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Irmãos, quem que é a pedra angular? Quem que é a pedra aqui que foi assentada em Sião? Ele está se referindo a Yeshua, a Jesus. Mas como assim? Se lá em Isaías Jesus nem tinha havido se manifestado, como que é possível estar falando de Jesus aqui? Pois é, irmãos. Para te ver que ele estava falando de um tempo que estava além da compreensão histórica daqueles que estão lendo esses textos. Está se referindo por meio da revelação do Espírito Santo em tempos vindouros da manifestação da glória de Deus. Ou seja, Deus assentou em Sião essa pedra que ela foi testada, ela foi aprovada. Cristo Jesus, o Cordeiro imolado, perfeito pelos nossos pecados. E aqui está dizendo que aquele que crer no Cordeiro, nessa pedra, não foge. Não foge do quê? Do que eu vou fugir? Não foge da mentira, do sistema, da corrupção do sistema, da Babilônia, da perseguição, porque Cristo levou fora todo o medo. Ou seja, olha o que esse texto está falando. Bom, vamos continuar aqui. Aqui a gente vai entrar na grande tribulação. Aqui a gente vai entrar num texto profundo da revelação da Escritura sobre o último período ali dos 3 anos e meio. A vossa aliança, verso 18, desculpa, irmão. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagado por ele. Por partes, tá? Eu vou ler o versículo para que você compreenda. Ele está falando que a aliança que o mundo vai fazer com esse sistema, com esse poder, com a grandiosidade desse poder do anticristo que vai tá governando as nações, vai estar implementando o seu reinado, será anulado essa aliança. O achar que está sendo guardado pelo sistema, que está sendo, que está protegido, isso não vai subsistir. Porque o Senhor fala, o dilúvio do açoite vai chegar, a ira de Deus vai chegar e vai esmagar vocês. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o só ouvir falar tais notícias. Lembra lá no Novo Testamento, que fala sobre dias terríveis como nunca houve antes? Está alinhado com esse texto. Irmãos, nenhum texto do Novo Testamento está fora do alinhamento com os profetas. Todos estão alinhados. São frases um pouquinho diferentes, mas que trazem a mesma grandiosidade da revelação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Olha só, vamos lá, verso 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Ou seja, o Senhor do exército, que é Cristo Jesus, já tinha dado a Isaías ouvir falar sobre uma grande destruição que estava determinada sobre toda a terra. Aí você vai me perguntar, mas a gente sempre teve guerra, a gente sempre teve isso, a gente sempre teve aquilo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hitler, não posso nem falar esse nome, né? Mas enfim, gente,
determinada sobre toda a terra. Uma destruição determinada sobre toda a terra. A ira de Deus contra toda a imundície de pecado da humanidade, sobre aqueles que não se submeteram a Cristo. Lembra que aqueles que creram na pedra, eles não vão fugir? Por que eles não vão fugir? Porque eles vão ser guardados por Deus. Lógico, essa fuga aqui, ela não é, ela está significando, está simbolizando que nós seremos guardados por Cristo. Nós não vamos fugir de Cristo, porque nós estaremos com Cristo no deserto, né? Fora, o deserto significa longe do sistema da Babilônia, fora do sistema, tá? Então, nós estaremos guardados por Deus e não precisaremos fugir da ira de Deus, porque a ira de Deus não chegará até nós. Mas ao mundo todo, a ira, o açoite do dilúvio chegará, porque está determinado esses dias, ok? Agora nós vamos para o capítulo 29. O capítulo 29 também é tremendo, irmãos. Nós vamos fazer agora aqui a leitura, tá? Já vou começar. Ai da lareira de Deus, Jerusalém, cidade lareira de Deus. Né? Jerusalém não está escrito, mas é Jerusalém, porque é a cidade de Deus. Em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Ou seja, aqui existe um tempo determinado que a gente leu no versículo anterior, e aqui ele está falando, ai de Jerusalém, da cidade de Davi, que significa a Jerusalém celestial que virá. Ou seja, Deus faz esse simbolismo entre as duas Jerusalém, a Jerusalém deste mundo e a Jerusalém que virá com Cristo, que somos nós, a igreja. E ele está falando aqui, deixe que ano a ano passe e que as festas se cumpram e completem os seus ciclos, porque o dia virá, não tardará. Deixe que se cumpra ano após ano, até que tudo seja completo, tá? Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Ué, irmãos, tá falando o quê? Da verdadeira lareira de Deus, que será colocada em aperto, e haverá pranto e lamentações. Por quê, irmãos? Porque no período desse grande tribulação haverá sim mortes. Muitos de nós glorificaremos a Deus com as nossas vidas. Lembra que lá no meio da semana, lá em Apocalipse, seria dada autoridade à besta a guerrear contra os santos e os vencer? Pois aí, tu acha que nós não vamos sentir dor por perder irmãos? Óbvio que vamos. Então aqui a palavra de Deus está se referindo a essa lareira, a verdadeira lareira de Deus. Ela será para mim verdadeira, porque ela foi aprovada diante do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados no fogo. Foram lançados no fogo e aprovados. Ali eles foram livres, porque existe algumas pessoas, alguns irmãos que glorificaremos a Deus com o livramento, outros com a própria vida, outros estarão ali ensinando aqueles povos, profetizando alguns povos ali que não se converteram, que não receberam a marca da besta e não se converteram. Toda a nação estará debaixo da submissão do reinado da besta, tá, gente? Mas não são todas as pessoas que estarão debaixo. Existirão muitas pessoas que não estarão debaixo, não receberão essa marca, ok? E nós estaremos ensinando essas coisas, o que virão de acontecer. Porque no final de cada ciclo, de cada festas, né, você está se referindo às festas judaicas, nós estaremos profetizando o que irá acontecer com a igreja. Ou seja, Deus levantará atalaias para profetizar aos povos, anunciando o que irá acontecer, a fim de que, no final, os povos glorifiquem a Deus, com todos os acontecimentos, com cada festa, com cada ciclo, cada profetizada da igreja, alinhado com as escrituras acontecendo, os povos, aqueles que não receberam a marca da besta, vão... Verso 5. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente num instante. Gente, aqui está falando sobre as nações do mundo governada, liderada pela besta, se juntando contra o povo de Deus, contra a mulher que foge para o deserto e contra Jerusalém, a cidade de Davi. E num piscar, em num instante, Deus consumirá, se dará ao pó a essas nações que irão... Isso está se referindo a Gog e Magog, tá, irmãos? Então, em um instante, Deus consumirá
Deus consumirá. Ué, mas esse um instante não é o arrebatamento da igreja? Não é o arrebatamento da igreja. É a volta de Cristo com a igreja para reinar sobre as nações. É isso que se dará num instante que Deus consumirá como pó as nações que estão indo contra Jerusalém e que estavam indo contra a igreja. Porque a igreja nesse momento estará nos céus. Do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Ou seja, isso nos dá uma visão, uma interpretação de como será aqueles dias do final. A gente tem a ira da besta contra a igreja e a gente tem a ira de Deus contra o sistema e o povo da besta. E como que Deus manifestará a sua ira, o açoite do dilúvio? Justamente, grande estrondo, tufão, trovões, terremotos, tempestades, chamas devoradoras. Então, realmente, a ira de Deus, o poder sendo extraído da natureza, justamente para combater a ira de Deus sendo derramada sobre. É escrito que o Senhor, ele abriria um caminho no deserto para que o rio fluísse. Ou também podemos pegar o exemplo de Moisés, quando eles passaram o mar, lembra? Quando Moisés abriu o mar, o povo passou, o exército que vinha atrás do faraó, o mar se fechou, a ira de Deus com a natureza. Deus usando da sua criação justamente para estabelecer a sua ira. 10, tá? Olha só. Eu não sei se vai dar tempo, vamos tentar. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele respondeu, não posso porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa, e um porto, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Irmão, isso aqui é profundo, profundo, profundo mesmo. Por quê? Aqui está falando de um selo, de um livro, de um selo que não pode ser aberto. Lá em Apocalipse, está falando desse livro. E que somente um foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Porque lembra, João é arrebatado, então ele vê, ninguém consegue ler o livro, todo mundo está triste, desolado, ninguém consegue. E aí uma voz surge e diz, porém, o leão da tribo de Judá, ele foi provado, ele é a pedra, ele foi aprovado e ele se achou digno de abrir e desatar os selos e ler o livro. Então aqui está se referindo a isso. Muito mais, quer ver? Lembra que quando Jesus ele se apresenta lá no templo, ele fala para os fariseus, vocês me honram com lábios, com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. É cumprimento da profecia de Isaías, a gente acabou de ler isso, entendeu? Vocês estão conseguindo compreender que os sábios dos judeus, né, os rabinos, eles serão considerados como imprudentes, porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus. E aí Deus envergonhará esses sábios. Essa palavra é dirigida também para o povo judeu, nesse período da grande tribulação, quando a ficha deles cai em que eles não ouviram, não deram ouvido a Cristo Jesus. Gente, o próximo versículo é sobre a volta do Senhor Jesus. Não perde, eu vou precisar parar aqui para não passar dos 15 minutos. Bora para o próximo estudo, ok? Abraço.